Olá, canal. Meu nome é Patrícia. Hoje tenho 34 anos de idade, mas isso aconteceu comigo no ano de 2015, quando eu ainda morava em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Escrevo isso meio no desespero, pois nunca consegui encontrar uma explicação para aquilo que acontece comigo. Talvez seja apenas uma coisa da minha cabeça, como dizem. No entanto, a certeza que carrego algo em comum não sai da minha cabeça. É terrível viver com algo que você sabe que é real e que todos tentam te convencer do contrário. Isso me atormenta de uma forma que oscila entre aceitação e medo. Aceitação por saber que não há o que ser feito e o medo que está corroendo a minha sanidade. Resolvi então compartilhar aqui com vocês, porque quem sabe alguém já tenha passado por algo semelhante e possa me entender e com alguma sorte possa trazer alguma luz a esse túnel de incertezas que se tornou a minha existência. Como eu disse, tudo começou no ano de 2015, quando eu morava lá em São José dos Campos e trabalhava numa confecção de roupas. A minha vida era um retrato da simplicidade. Acordava cedo com o som estridente do despertador, que parecia cada dia mais irritante. Tomava um banho rápido para espantar o sono e me preparar para a jornada de trabalho. Pegava o ônibus que invariavelmente estava lotado, com passageiros se espremendo uns contra os outros, de uma forma quase que desconfortável. O dia de trabalho era uma verdadeira maratona. Passava horas em pé atendendo clientes, dobrando as roupas, organizando o showroom que tínhamos. A cada cliente, no entanto, um sorriso, uma tentativa de parecer animada, mesmo que por dentro eu sentisse cada músculo do corpo reclamando da exaustão. No final do dia, a volta para casa era uma repetição do percurso matinal, mas com a sensação de dever cumprido. Eu dividi uma kitnet com Cíntia, uma amiga de infância que havia se mudado para lá, em busca de melhores oportunidades. Nós duas vivíamos apertadas, com o dinheiro contadinho para pagar o aluguel e o curso que fazíamos, mas a nossa amizade e nossos sonhos nos mantinha felizes ali. Jantávamos juntas e conversávamos sobre o nosso dia a dia. Reclamávamos das nossas dificuldades, contávamos sobre o dia que tivemos. Nossa vida não era extraordinária, muito pelo contrário. Era uma rotina repetida que a maioria das pessoas conhece bem. Jantávamos nossas comidinhas simples e depois nos recolhíamos. Não tínhamos tempo para pensar em coisas fora do âmbito normal. Não havia espaço na nossa agenda para crenças e naquilo que é inexplicável. Mas de repente aquela rotina minha tão comum transformou-se num verdadeiro pesadelo. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado e aquele mundo que eu conhecia com suas regras claras e o tempo linear, de repente tivesse se desintegrado. Numa manhã daquele ano eu acordei atrasada. Uma sensação de pânico me invadia. Corri para me arrumar vestindo a primeira roupa que encontrei. Engoli um café que Cíntia já havia preparado. Apressada, peguei o celular para conferir as horas. Quase caí para trás quando vi dezenas e dezenas de mensagens. Eram os meus colegas de trabalho perguntando se eu estava bem e do porquê eu não fui trabalhar no dia anterior. Já meu gerente estava muito bravo comigo. Tinha ligações perdidas do escritório. Eu não entendi nada. Foi uma confusão absurda para mim. Eu tinha ido trabalhar normalmente no dia anterior. A minha memória daquele dia era tão nítida quanto o ar que eu respirava naquele momento. Eu lembrava de tudo que tinha feito, até da roupa que usei, uma blusa listrada e uma calça jeans. Lembrava dos clientes que eu havia atendido, como uma senhora que comprou um vestido azul e uma camisa social a pedido de seu genro. Lembrava até do sabor do pastel de frango que eu comprei no almoço, com a massa crocante e o recheio suculento. Minha memória sensorial e visual daquele dia estava completa. Só que, segundo todo mundo, eu nem havia aparecido na confecção. A minha amiga de apartamento, Cíntia, confirmou para mim tudo o que eles estavam dizendo. Falou que eu passei o dia inteiro deitada na cama dormindo pesado, que era um sono que ela descreveu como estranho e profundo. Mas na minha memória eu havia vivido aquele dia normalmente, Luísa, com todos os seus detalhes. Essa discrepância me deixou em choque. A pergunta que se repetia na minha mente era: como é possível ter lembranças tão vivas e detalhadas de um dia que aparentemente não existiu?
Como é que a minha mente poderia ter criado uma experiência tão convincente e completa de algo que sequer aconteceu de fato? Eu sonhei aquilo tudo. Só podia ser isso. Eu deveria mesmo estar sonhando. Depois desse episódio, outros começaram a acontecer de forma mais frequente e alarmante. Umas 2 semanas depois, a situação se repetiu de uma maneira ainda mais assustadora. Eu saí da confecção e entrei no ônibus. Sentei perto da janela. Ouvi o rádio tocando uma música do Skank que eu adorava. Cansada, fechei os olhos por apenas alguns segundos. A exaustão da rotina era pesada, como eu disse, e minha mente se entregou à escuridão por um instante. Só que quando abri os olhos, a paisagem do ônibus não estava mais lá. Eu estava deitada na minha cama, Luísa, no escuro do meu quarto. Olhei para o relógio e o que vi me apavorou. Já se passava da meia-noite. Para mim, tinham se passado apenas 20 minutos, o tempo de uma curta cochilada dentro do ônibus. Mas na vida real, mais de 6 horas haviam simplesmente desaparecido. Cíntia me contou que eu cheguei em casa andando devagar, como se estivesse numa espécie de transe, como se fosse uma sonâmbula, na verdade. E fui direto para a cama, sem dizer uma palavra sequer. Eu não lembrava de absolutamente nada daquele período. A lacuna na minha memória era total. Foi então que comecei a sentir medo de mim mesma. Medo de fechar os olhos e acordar num outro lugar, em outra hora e numa situação completamente diferente. Era como se alguém tivesse apagado trechos da minha vida, como se pedaços da minha história fossem deletados sem o meu consentimento. Eu era uma espectadora impotente do meu próprio tempo, uma espécie de marionete que estava sendo conduzida por uma força maior. A minha vida tão previsível tinha se transformado numa série de saltos temporais, apagões que me roubavam pedaços da minha existência e me deixavam no estado de constante pavor. Mas isso ainda não era o pior. Aqueles lapsos de memória com o tempo passaram a vir acompanhados de algo ainda mais perturbador. Marcas no meu corpo. Arranhões, hematomas, marcas de pequenos dedos. Eu acordava cheia de dores, como se tivesse levado uma verdadeira coça enquanto dormia. Como se meu corpo tivesse sido submetido a algum tipo de violência enquanto eu estava desligada. Uma vez acordei com algumas marcas roxas no braço, que pareciam de alguém que havia me segurado com muita força. Já em outra acordei com pequenos arranhões na parte inferior da coxa, como se algum animal tivesse me atacado. Mas eu não tinha animais, nem gato, nem cachorro, e nem tinha acontecido nada que justificasse aquelas marcas. Sabia que eu não tinha caído e nem esbarrado em nada também. Cíntia notava aquilo em mim. Sem querer se mostrar intrometida, ela perguntou se eu havia conhecido alguém. Desconfiava de certas atitudes minhas, como se eu pudesse estar envolvida com drogas. Mas ela me conhecia desde sempre. A desconfiança era preocupação. Essas marcas apareciam logo depois de uma dessas perdas de tempo. A minha mente se desligava e o meu tempo desaparecia. Meu corpo depois voltava com evidências físicas de algo que eu não podia explicar. Era como se eu estivesse sendo usada por algo durante esses apagões e as marcas fossem um rastro físico de uma experiência que minha mente se recusava a registrar. O episódio que mais me marcou, me fez mergulhar de vez nesse poço de desespero e depressão, aconteceu num sábado de manhã. Em todos eles eu saía cedo para a feira do bairro, muito animada, pensando no caldo de cana e no pastel que eu amava comprar. A feira era um ritual para mim, um momento de alegria e normalidade no meio do caos que a minha vida havia se transformado. Eu estava escolhendo bananas e lembro de piscar os olhos simplesmente. Numa fração de segundo, quando os abri novamente, a cena era outra. Eu não estava mais na feira, e sim numa rua deserta, atrás de um galpão. A paisagem estava escura. Era noite, não mais manhã. Tinha um cheiro de lixo por toda parte. No chão, as frutas que eu havia saído para comprar estavam todas espalhadas. Em desespero e chorando, peguei o celular e, mesmo tremendo, consegui ligar para minha amiga Cíntia. Já era mais de 11 horas da noite. Ela foi me buscar em desespero.
Confusa, me perguntava onde eu tinha passado o dia todo, só que eu não tinha respostas para dar para ela. Para mim, não tinha se passado mais do que meia hora que eu tinha deixado nossa casa. Mas segundo Cíntia, eu havia sumido por mais de 12 horas. Eu chorei muito naquela noite. O namorado de Cíntia, que foi quem me procurou com ela, disse que eu deveria procurar um neurologista, porque já tinha escutado de seus pais que apagões como aqueles meus podia ser até mesmo um tumor no cérebro. Chorei ainda mais ouvindo aquilo. Fosse lá o que fosse que estivesse acontecendo comigo, nada seria bom. Eu estava perdendo partes inteiras da minha vida, sem controle algum, sem explicações, sem poder me proteger. Minha vida se esvaía entre os meus dedos e eu não podia fazer nada para impedir. Meu mundo estava se despedaçando diante dos meus olhos. Depois daquela sugestão de Reinaldo, eu decidi procurar por ajuda. Me pediram ressonância magnética, eletroencefalograma, exames de sangue. Todos os resultados que os especialistas me pediram não deram em nada. Eles voltavam perfeitos. Minha saúde estava, como eles mesmos diziam, impecável. O neurologista, um médico muito gentil que eu conheci, falou em crise dissociativa. Talvez fosse estresse extremo. Falou que era uma forma do meu cérebro lidar com a pressão. Mas essa explicação não fazia sentido algum. Não explicava as marcas no meu corpo, minhas dores e a sensação de que algo mais estava acontecendo. Eu sabia que o problema não estava apenas na minha cabeça. Decidi então buscar por outras respostas. E aí vocês sabem o que procurei. Todo mundo faz a mesma coisa. Fui em tudo que me sugeriam, tudo mesmo. Passei por cada situação. Se eu contasse para vocês, todos ficariam chocados. Dessa forma eu escutei de tudo. Que eu estava sendo obsediada por espíritos, que possuía mediunidade, que estava sendo vítima de feitiçaria, que estava sob possessão demoníaca, de tudo um pouco. Algumas dessas respostas até me pareciam plausíveis no meio do meu desespero, mas nenhuma delas me convenciam de fato. Eu só buscava por uma solução, uma forma de não perder mais esses pedaços da minha existência, um jeito de me sentir inteira novamente. Cíntia, a essa altura, estava extremamente incomodada. Falou para mim que eu a estava deixando com medo, que às vezes eu parecia ser uma outra pessoa, com um olhar distante e perdido no nada. Questionou mais uma vez nessa hora se eu estava me drogando. Quando neguei magoada, ela me sugeriu um psiquiatra e falou até em internação. Aquilo me magoou profundamente, mas mesmo assim eu fiz o que ela sugerira. Porém, nada do que fiz, como eu disse, resolveu o meu problema. Eu me sentia mais sozinha do que nunca. Numa noite, enquanto eu lavava a louça, senti nitidamente alguém encostando no meu braço. Virei de súbito porque aquele toque era frio, feito gelo. Larguei o prato que no mesmo instante espatifou-se no chão, acompanhado do meu grito. Minha porta estava trancada e eu estava sozinha no apartamento. Corri para o meu quarto e me tranquei do lado de dentro. Sentei na cama cogitando que Cíntia estava certa, que eu devia mesmo ter algum transtorno, que até aquela idade não havia se manifestado ainda. O terror então passou a me consumir. Não contei nada para ninguém desse episódio, nem mesmo para ela e para o psiquiatra. Só que aqueles toques passaram a se repetir. Às vezes aconteciam no banho, no meio da rua, às vezes enquanto eu conversava com alguém. Era como se uma presença me acompanhasse, me lembrando o tempo todo de que eu não estava no controle da minha própria vida. Numa madrugada, então, aconteceu o episódio que mais me apavorou nessa história toda. Ouvi um som e pensei que pudesse ser um ladrão na nossa casa, só que a porta estava trancada. Porém, sons de passos chegavam até o meu quarto. Mais uma vez eu estava sozinha. Cíntia estava dormindo frequentemente na casa de Reinaldo. Busquei pelo meu celular que não encontrei. Nesse instante eu fiquei desesperada. Corri para o banheiro e fiquei trancada lá dentro chorando, com o corpo tremendo. Depois disso eu não lembro o que aconteceu. Só sei que acordei no chão frio com Cíntia socando a porta do quarto. Já era manhã. 3 horas haviam simplesmente desaparecido do meu tempo. No meu tornozelo estavam aquelas marcas
como se alguém tivesse me agarrado com pressão. Eu não tive um pesadelo. Algo de fato aconteceu naquela noite. Passei a chegar tantas vezes atrasadas no trabalho que o meu gerente não teve outra escolha a não ser me demitir. A confecção precisava de funcionários que pudessem cumprir seus cronogramas e eu não podia mais garantir aquilo. Minha mãe veio me visitar e ficou chocada, até chorou na nossa mesa, dizendo que eu não era a mesma pessoa. Eu vi a dor nos olhos dela, a tristeza de ver a filha se perdendo num mundo de loucura. Os vizinhos perguntavam se eu estava bem, se precisava de algo. Cochichavam entre si sobre o uso de drogas. Tinha uma velha que passou a me chamar da menina doida da kitnet. Eu evitava dormir. Tomava café em excesso, passava noites e noites em claro. Mas mesmo assim ainda tinha lapsos. A minha resistência era inútil. Uma vez fiquei sem lembrar de 2 dias inteiros. Simplesmente apaguei. Meu corpo estava em movimento. Eu interagia com o mundo, mas a minha mente não registrava nada. Nessa época, minha amiga Cíntia passou por uma bolsa de estudo financiada pelo Ciências Sem Fronteiras e foi estudar lá na França. Eu fiquei sozinha de vez. Foi nesse período que as sensações físicas pioraram. Além dos toques, agora eu senti algumas vezes leves empurrões que me jogavam contra a parede. Num feriado, eu acordei no chão da sala da kitnet. Minha cabeça sangrava. Decidi que era hora de voltar para Taubaté. Eu nunca soube se caí ou se algo me empurrou naquele dia. Essa dúvida ainda me persegue. Voltei para perto da minha mãe na nossa cidade. Os episódios diminuíram muito aqui em casa. Mas até hoje, às vezes, uma hora ou outra simplesmente desaparece. Eu tenho muitos episódios de confusão mental por conta disso. Mas a minha mãe tem me ajudado muito. É minha companheira de vida. Os toques desapareceram, graças a Deus. Mesmo assim, eu vivo em estado de alerta. Eu não consegui mais me relacionar depois que isso começou. Já vai para 10 anos que eu não sei o que é ter um encontro sequer. E, sinceramente, apesar de pensar nisso com certa tristeza, eu reflito que é melhor ficar como está. Como é que eu explicaria esse meu desligamento para alguém? Eu não consigo fazer isso nem com minha mãe, imagina com algum namorado. Minha saúde física segue impecável, já a mental nem tanto. Faço acompanhamento com psiquiatra e psicólogo. Trabalho em casa mesmo, com costura, porque tenho pânico de sair de casa. Temo acordar num beco escuro como naquele dia da feira. Mas o que mais me atormenta não são os lapsos em si, mas sim a sensação que fica depois deles. Eu não consigo lembrar claramente, mas sempre tenho flashes de corredores escuros, vozes ao longe e de muito frio. É um ambiente que não faz sentido algum para mim, mas que a minha mente insiste em reviver, como se alguém me observasse o tempo todo. Como se eu fosse até mesmo objeto de algum tipo de experimento ou de estudo. Não me julguem, por favor, eu estou apenas dizendo como me sinto. Talvez essa sensação seja apenas o medo do desconhecido, do inexplicável e do que está acontecendo comigo que ninguém consegue acessar. É a sensação de ser uma peça num tabuleiro de xadrez, que é movida por algo invisível, num jogo que eu não compreendo uma linha sequer. Não sei se isso é espiritual, psicológico ou qualquer outra coisa. Só sei que eu não desejo a ninguém o que eu passo. Perder o controle da própria vida assim, sem saber o que é na verdade, é o pior dos castigos. É um roubo da sua própria identidade. Se alguém já passou por algo assim, por favor, me responda. Só de saber que não estou sozinha e que existe alguém que me entende, isso já seria um alívio. Mesmo se não, agradeço por me ouvirem. Patrícia de Taubaté.